A reforma de um carro deve trazer alegria e satisfação para o seu dono, não é verdade? Mas infelizmente nem todos os casos são bem-sucedidos e alguns ficaram muito famosos porque passaram na TV. E é por causa disso que hoje vou trazer para você reformas famosas de carros que fracassaram. Tenho certeza que você vai querer conferir comigo. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Vamos começar com Se o Meu Fusca Chorasse. O Fusca é um carro icônico aqui no Brasil, muito querido pelos brasileiros, e também alvo de pessoas que desejam reformar o carro para manter a sua originalidade. Com certeza é um carro que foi muito vitimado por reformas de mau gosto e que de certa forma fracassam mesmo. Mas existe o caso de um Fusca que não deu certo a sua reforma e ficou muito conhecido aqui no Brasil. A dona Nancy ficou conhecida no Brasil por causa do famoso caso da reforma do seu Fusca que fracassou infelizmente. Ela era dona de um modelo 79 e tinha muito carinho por ele, que usava inclusive para entregar os seus artesanatos. Mas devido à idade do carro, ele possuía problemas na parte mecânica, lataria e outros. Depois ela resolveu juntar dinheiro, mandou reformar o carro, mas não ficou bom segundo ela. Até que em 2015 ela entrou em contato com o programa do Gugu para pedir ajuda e uma nova reforma para o seu Fusca 79. E a produção atendeu e foi conhecer o carro. A dona Nancy então pediu ao Gugu que o carro ficasse fiel a uma miniatura que ela ganhou do filho, sendo vermelho metálico, com detalhes brancos nas rodas, e também pediu para arrumar as pendências do carro, como motor, lataria e assoalho. Tudo certo então, né? Só que não. Durante a execução do programa, fizeram uma pegadinha com ela e apresentaram um Fusca totalmente chunado na cor rosa, uma baita brincadeira. Mas depois apresentaram um carro real para ela e mesmo assim ela não ficou muito satisfeita. Isso porque o carro poderia ter a cor que ela queria, mas consideravelmente estava diferente do que ela esperava de verdade. Segundo a dona Nancy, os pneus ficaram diferentes, os acabamentos estavam mal feitos e ela ficou muito chateada com o ocorrido. Muita gente criticou a senhora por ser ingrata e tudo mais, causando muita polêmica. Mas o fato é que os problemas do carro não tinham sido resolvidos e era tudo fachada, aquela beleza toda, né? O assoalho continuava com rachaduras, o motor tinha problemas, as portas estavam desalinhadas. Ou seja, uma reforma que fracassou e ficou famosa no Brasil inteiro. O Maverick que não deu certo. O Maverick é um clássico muscle car da Ford que é muito admirado e respeitado até hoje por muita gente. Eu, inclusive, gosto muito desse carro e acredito que carros assim merecem o devido cuidado para tentar manter a sua integridade da melhor forma possível. Mas existe um caso de um Maverick que foi reformado e não deu muito certo e ficou famoso aqui no Brasil. Em 2009, o lutador Wagner Prado pediu ao programa Lata Velha, apresentado por Luciano Huck, para reformar o seu Maverick ano 76. Ele conseguiu que o programa o atendesse, efetuando então a reforma desejada do carro. Mas apesar de muita gente ter gostado do resultado visual do carro, ele ficou meio, sabe como é, né? Porém, esse não foi o problema principal. Foi prometido uma reforma mecânica completa, mas o carro, depois que foi entregue, não correspondeu às suas expectativas. O lutador falou que o motor e suspensão estavam ruins, rodou muito pouco depois da reforma, cerca de 50 km, porque o carro sempre dava problema e vira e mexe era guinchado. Mas nem tudo deu errado nesse caso, porque o Wagner Prado conseguiu, graças ao Luciano Huck, treinar com o lutador famoso, o Minotauro, e foi inclusive contratado pelo UFC, e ficou conhecido como Wagner Caldeirão por causa do nome do programa que ajudou a projetar a sua carreira como lutador. Que bom que tudo deu certo para o Wagner, né? Mas a reforma do Maverick dele não deu muito certo. Ué, cadê o meu Opalão? Assim como o Maverick da Ford, o Chevrolet Opala tem uma legião fiel de amantes até hoje, como eu e talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora comigo. E digno de uma valorização sentimental e material, muita gente ainda tenta conservar esse carro como um xodó ou reviver um passado nostálgico. E outros têm um apego emocional independente do valor material do carro. E esse era o caso de João Marcelo, que tinha um Opala ano 79 na cor verde, que ele chamava de Ogro, e pediu para o programa reformar o carro dele, mas que infelizmente não deu muito certo. E sendo assim, o casal de famosos Fernanda Lima e Rodrigo Wilbert foram a ponte para facilitar que a carta de João Marcelo chegasse mais rápido para o Luciano Huck, que se comoveu com a história dele e resolveu reformar o carro de João.
e quem acompanhava o programa sabia que o participante tinha que fazer alguma coisa para conseguir a sua reforma. E nesse caso, o João cantou ópera em rede nacional, porém teve seu carro reformado de uma forma muito, digamos, inusitada. Ficou bastante tosco, porque zoar um carro clássico assim é um pecado na minha opinião. Mas beleza, né? Cavalo dado não se olha os dentes, diria o antigo ditado popular. Mas João recebeu depois de alguns dias os documentos do seu El Camino de Chernobyl e constatou que usaram na verdade uma Caravan e cortaram o seu teto e não o seu Opala original para a reforma. Ou seja, pegaram uma Caravan, cortaram o teto e deram para ele reformado e não o ogro que ele gostava e queria que fosse reformado. João ficou muito chateado, moveu uma ação contra o programa, mas acabou perdendo sob a alegação de que ele sabia que isso foi um acordo. Mas então, essa reforma fracassou bonito, infelizmente. 7-1 foi pouco perto do gol do roupeiro da seleção brasileira. Todo mundo sabe que o Volkswagen Gol é um dos carros mais vendidos do Brasil. É muito amado e muito odiado ao mesmo tempo. Normal, né? Tudo que faz muito sucesso tem esses dois lados da moeda. E como o nosso vídeo fala de reformas que não deram certo, esse Gol que vamos ver daqui a pouco não precisava de uma reforma. Então senta que lá vem história. Antônio de Assis foi o roupeiro da seleção brasileira e tinha um Volkswagen Gol Power G6 modelo 2013. Bem bacana, né? Mas os técnicos da seleção na época, Parreira e Felipão, estavam lá e pediram uma ajudinha ao Luciano Huck do programa Caldeirão do Chunin. Quer dizer, Caldeirão do Huck. E a brilhante ideia do apresentador foi chunar o carro de Assis como uma forma de ajuda, para que ele pudesse chamar a atenção como se fosse um jogador de futebol, mas com seu carro o Golzinho. O roupeiro topou a ideia e arriscou o seu belo Gol. Após ter pago uma prenda junto com outro roupeiro, Barreto, lá no programa, se expondo e dançando, eis então a sua surpresa, que infelizmente não foi nada agradável. O seu belíssimo Gol, que não era velho nem nada e também não precisava de reforma nenhuma, foi totalmente transformado em um chamariz ambulante. Pintaram o carro com as cores da seleção, verde, amarelo e detalhes em azul, incluindo as 5 estrelas dos campeonatos mundiais. O trabalho, artisticamente falando, foi bem executado, mas de gosto bem duvidoso, né? Bom para quem é carente de atenção mesmo e precisa ser chamativo igual vagalume de valão. Mas não para por aí. Trocaram também os seus para-choques, sendo que o dianteiro acabou perdendo os faróis de neblina de fábrica. Por dentro foi dado o mesmo tratamento do exterior. Pintaram todos os acabamentos do carro e que deixaram de ser cinza grafite para ficarem verdes e amarelos. Fora a forração dos bancos, que ficaram totalmente alteradas. Bem, eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que o roupeiro pode ter ficado emocionado no programa, mas eu acho que foi de vergonha mesmo, porque afinal estragaram o carro dele que era bem novinho, né? Mas essa foi uma reforma que não foi uma reforma propriamente dita, né? E você acha que foi uma reforma ou não? Conta para mim nos comentários, mas que fracassou na minha opinião, fracassou sim, viu? E para finalizar o nosso vídeo, vamos conhecer uma parede chamada Logos. O Volkswagen Logos nasceu de uma união da Volkswagen com a Ford lá nos anos 80 e 90, que não deu muito certo e que se chamava Auto Latina. E dessa união nasceram alguns carros como o Logos, um sedã compacto que foi derivado do Ford Escort. O carro não deu muito certo aqui no Brasil e não teve fama, mas esse que vamos mostrar agora ficou muito famoso aqui no Brasil. E esse Logos que eu vou mostrar para vocês recebeu uma reforma que, na minha opinião, é a mais bizarra de todos os tempos. Mas o dono de um Volkswagen Logos, conhecido como Luizinho, é uma pessoa humilde, de bom coração e muito trabalhador. E trabalhava como pedreiro na época do ocorrido com seu carro. Então Luizinho, desejando que o seu carro fosse reformado, conseguiu participar no Lata Velha do Luciano Huck e teve seu pedido atendido para reformar o seu carro. E como exercia a profissão de pedreiro, teve o seu carro personalizado graças à sua profissão. Mas essa ideia de personalizar o carro segundo a profissão do dono é um pouco bizarra, não acha? Já pensou se o camarada fosse urologista? Como é que esse carro ia ficar? Meu Deus! Porém, o carro que foi reformado não foi o Logos original de Luizinho, e sim o programa comprou outro e efetuou essa reforma aí, porque seria mais fácil, eu acho. Então, o carro teve a sua carroceria revestida de forma a imitar tijolos e ladrilhos, como de um banheiro em reforma. Detalhe que as maçanetas externas ficaram como uma colher de pedreiro.
O interior também seguiu toda a estilização do exterior, como estofado, acabamentos e tudo mais como se fosse uma obra em andamento. Mas acabaram revelando o carro dele. Muito humilde e sincero, o homem se emocionou, mas agradeceu. Por um outro lado, deu visibilidade para a sua profissão, mas é inegável que essa reforma foi um pouco fracassada, né? Mas no final das contas, a alegria de ter esse carro deve ter sido tão grande que a família usou o carro até não dar mais. E venderam o carro, que apareceu em um desmanche. E depois de abandonado e parcialmente depenado, um mecânico comprou o carro e está recuperando ele. Porém, já voltou à vida. Mas o Logos é inegavelmente uma reforma famosa de carro que acabou fracassando. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e sei que tem mais reformas famosas de carros que não deram certo. E se você quiser, peça aí para a gente nos comentários que a gente pode fazer futuramente uma continuação desse vídeo. Agora conta aí embaixo também o que você achou dessas reformas bizarras de carros que não deram certo. Fala aí para a gente nos comentários. Te peço também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e redes sociais. E se você também quiser, me siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá também. Peço também a sua avaliação com o seu like para ajudar o canal aqui no YouTube. E se você também gosta do conteúdo e não é inscrito, verifique a sua inscrição caso você seja inscrito. Junte-se a nós, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar ligado nas novidades que a gente posta aqui durante a semana. E se você também gosta de videogames antigos, clique aqui do meu lado e conheça o meu canal de Games Retrô aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!